Eu vou contar um caso do duende que apareceu na minha casa. Assim, eu não sabia nada dos elementais, não sabia. Eu sabia que existia elementais, mas eu achava que era folclore. Aí um dia eu estava limpando a cozinha e vi que minha cozinha estava muito pequena. Eu falei, eu preciso colocar um espelho em algum lugar aqui para aumentar esse espaço. Aí eu fui na loja, comprei o espelho, coloquei na parede e estava toda feliz da vida com a minha cozinha nova, com um espaço maravilhoso lá. Só que nesse período eu comecei a estudar sobre símbolos. E os símbolos, eles têm símbolo de proteção, símbolo de trazer alegria, só coisa positiva, né? E aí eu resolvi que depois que estudei muito, eu entendi que eu podia usar um símbolo de proteção na porta de entrada da minha cozinha. E a minha cozinha, na verdade, era um apartamento. E esse apartamento, ele dava assim, ele saía direto no corredor do prédio, né, então muitas pessoas passavam por ali, coisas passavam por ali, e aquele prédio também tinha naquele corredor, que na verdade era underground, porque os apartamentos, que era em New Hampshire, isso, num lugar que tinha muita natureza, e é muito frio no inverno. Então aí, eles constroem os prédios, criando cavucando ali uma um buraco e bota os prédios um pouco mais abaixo para ficar quentinho quem tiver no primeiro andar. E só que então, da minha janela já dava direto para o chão e ia direto para a floresta, porque por trás da minha casa era uma floresta de pinheiros, de animais selvagens, mas assim, tranquilo, né, porque aquela região não tinha animais, assim, que iam atacar você. Mas só que, tinha animais lá dentro, tinha animaizinhos, bichinhos do mato e tal. Então ou seja, eu morava perto da natureza, ali, né. E, tinha a entrada para o prédio, aí você entra naquela entrada do prédio, vai descendo ali, e aí depois passa pelo corredor, e aí entra pela cozinha. E eu queria proteger, porque passava muita gente naquele corredor e aí quando abria a porta, eu queria proteger energeticamente o lugar. E então botei o símbolo de proteção na parte de cima da porta lá. Só que eu não percebi que esse símbolo estava sendo refletido contra o espelho que eu tinha colocado lá para aumentar o espaço. Por um tempo nada aconteceu, mas depois um dia eu estava lá limpando o apartamento e comecei a sentir um cheiro de chulé. Eu falei: Que cheiro de chulé é esse aqui, né?" E vasculhei a casa inteira e não estava sabendo de onde que estava vindo aquele cheiro. Até que eu descobri que estava vindo da lavanderia. Tinha um espaço pequeno com a lavadora e a secadora, uma portinha que estava vindo dali. Então eu resolvi abrir aquilo tudo, limpei tudo e não vi nada que tivesse causando aquele cheiro. Mas limpei, perfumei, deixei tudo certinho ali. E passado mais alguns dias, eu estava sentado no sofá, conversando com meu marido, quando de repente eu senti do meu lado, esquerdo, o o mesmo cheiro. Eu falei assim: "Que cheiro é esse?" Ele não era ele, porque ele estava de sapato, estava sentado normal, ele não estava com chulé, mas era um cheiro muito forte. Aí eu comecei a entender que aí veio no painel da minha vista, né, veio um painel, e uma voz dizendo assim: "Olha, isso aí foi você que fez". E eu falei: "Mas como, né? Como?" Ele falou assim: "Olha para esse espelho e olha o que está refletindo no espelho". O que estava refletindo no espelho era o sinal que eu botei na porta positiva, só que no espelho vira o contrário, e estava ao contrário. E de alguma forma, o espelho, depois eu fui estudar sobre os espelhos, mas os espelhos, eles têm, poderes, assim, de criar, portais energéticos. E eu não sabia de nada, estava completamente por fora, né.
E o que acontece? Um elemental que eu entendi que foi explicado para mim, um elemental que eu percebi que era um elemental, logo eu senti, falei: "Não, isso aqui é algo diferente, não é nada bichinho, nada morto, não". Era um elemental que continua andando na floresta e abriu um portal daquela floresta e foi parar na minha cozinha, e ali ficou ali no apartamento, que já era pequeno, né. E esse elemental, eu entendi que eles precisam do espaço dele, eles não podem estar presos, ele se sentia preso ali. Então eles têm as necessidades deles, eles precisam tomar banho, eles precisam se alimentar, eles precisam dentro da realidade deles. Eu estou falando que estamos na terceira realidade e eles estão na segunda realidade, na segunda dimensão. E ele pulou da dimensão dele da floresta para o apartamento com o espelho que eu criei. Então eu criei assim, não com intenção, eu criei um portal e estava aberto. E eu, de repente, levei um susto. Eu falei: "Meu Deus". E eu aqui brigando, no início eu comecei a xingar, falar: "Não, sai da minha casa, eu não quero que você aqui". Mas logo a voz me avisou que não era bem assim, que ele estava se sentindo preso e não conseguia achar saída, que eles iriam ajudar a ele a sair. Então ele voltaria pelo mesmo, iam indicar o portal para eu não fechar o portal, deixa ele voltar pelo mesmo portal. E assim foi. Logo o cheiro desapareceu. Só que eles me deram um castigo, né. Eu teria que estudar sobre espelho e saber fechar aquele portal. Então, primeira coisa, eu fui fazer como é que pelo menos temporariamente não deixa mais nada entrar por ali, né. Então eu entendi que tinha que enrolar um pano preto em cima daquele maravilhoso espelho que eu tinha comprado na minha cozinha. E aí fechei, guardei lá no storage, né, no lugar onde a gente guarda tudo. E fiquei estudando sobre os espelhos, além dos símbolos que eu já tinha estudado, aí eu vou estudar sobre os espelhos. Para mim tudo é na prática, tá? Nada é assim: "Ah, vamos estudar", não, eu posso até futucar e aprender, mas eu aprendo às vezes coisas na prática, e assim foi na prática, né. E aí o que acontece, eu fechei, eu guardei o espelho, né, fui estudar sobre tudo sobre o espelho, fiz até um curso, acho que era um curso até com o Newton Schultz, se eu não me engano, eu acho que era com o Newton Schultz. E aí eu vi tudo que podia acontecer com o espelho, e aí eu comecei a ter mais respeito pelos espelhos, muito mais respeito pelos espelhos. E aí aprendi, né, fui ensinado que quando eu estava pronta, tinha a lua cheia, aí eu tinha que abrir aquele espelho, deitar no chão numa noite de lua cheia e deixar a lua cheia encher aquele portal com aquela luz. E aí, depois, passar amônia no espelho. Nunca quebrar aquele espelho, que aí você se compromete com aquele portal, né, e com as coisas que estão do outro lado. E aí tem muita história para contar que eu não vou contar aqui agora, e eu sei que a história é interessante, mas vai ter que isso é um papo pra mais longo, e tem que também trocar figurinha com outras pessoas que têm provavelmente mais experiência do que eu. Eu só estou falando das minhas experiências, que eu não vou desvalidar só porque não é a experiência de outras pessoas, né. E pedi desculpa por ser muito, eu falei: "Olha, I'm sorry", eu falei em inglês, falei em português, espanhol, italiano, eu falei: "Desculpa, não sabia, não foi minha intenção". E eu comecei a ter mais respeito pela natureza, pelos elementais, pelas coisas ocultas que a gente acha que é bobagem, mas que na verdade tem um efeito na nossa vida sim. E depois que eu fiz não teve mais problema com o espelho, ele estava zerado, eu percebi que não fui avisada que estava tudo certo, e eu não levei o espelho comigo, deixei lá, e o espelho ficou no storage. Se alguém pegar esse espelho, eu tive o cuidado de estar totalmente fechado. Aí é como se fosse o computador, que você zera esse computador, e você reseta, ele não tem dado nenhum e está completamente fechado. E eles me garantiram que sim. Então, a partir daí, mais um conhecimento que a gente acha que sabe das coisas, mas a gente não sabe é de nada. Essa que é a verdade.